Italy, we say dale. Yeah, give me that, dale. That's kiss. Dale. When you want to motivate someone, dale. Stiamo insegnando Romano Ramon. Dai ragazzi, portava una forza. Ok ragazzi, adesso proseguiamo con le spalle. Un solo esercizio, quindi come immaginate. E aí pessoal, pois é galera, estou novamente em preparação, deixei a câmera mais aberta aqui, me deixa um pouco menor, mas mostra o que eu estou fazendo aqui. Eu já estou tomando aí na faixa de 7 litros de água por dia. E aí eu vou montar minha primeira refeição aqui e a gente vai tentando conversar e falar sobre essa preparação que eu estou fazendo agora, que é para Classic Physique, né? Retornando aí, eu vou explicar um porquê que eu estou retornando para Classic, né? Sem ter seguido aquele planejamento que nós tínhamos conversado nos vídeos anteriores da minha última preparação. Mas enfim, aqui uma banana amassada, já está aqui dentro já, vamos amassar ela. É uma refeição que é a melhor do meu dia, que é o café da manhã. Fica bem completinha quando a gente fala de macro e micronutrientes, né? A banana tem bastante magnésio, potássio. Quando eu tomo bastante água, no café da manhã para mim é muito bom, porque eu já acordo bem desidratado. E aí eu vou explicar para vocês o porquê que a gente já está tomando essa quantidade de água, sem que ainda faltam exatamente 3 semanas a partir de hoje. Tem umas formiguinhas chatas aqui. A partir de hoje. E aí são 4 claras e 2 ovos inteiros. Eu estou tirando assim. Não estou peneirando o ovo não, tá pessoal? É uma estratégia que eu estou utilizando para aproveitar o máximo possível da clara do ovo. Não sei se tem algum outro tipo de estratégia que dá para aproveitar mais. Se tiver, vocês coloquem para mim no comentário, para poder facilitar aqui para mim, que é uma parte muito chata. Tem hora que quebra, esses branquinhos mesmo, acabou de quebrar, tá? Esses branquinhos aqui mesmo são muito frágeis, e aí acaba quebrando. Então, tomar muito cuidado para tirar, tá vendo? Quebra não. Eu já vou tentando tirar as gemas dos primeiros, para quando quebrar alguma, não dá errado, né? Tem que ser exatamente isso aí. Show. Pronto. É assim, na minha cabeça que eu aproveito mais a classe.
E aí eu coloco 20 gramas de tapioca. Para muitas pessoas, muitos atletas, isso aqui é muito pouco. Mas uma coisa que eu descobri no meu físico é que ele tende a segurar glicogênio por muito tempo, mesmo fazendo low carb. E aí, tendo isso em vista, eu sou o cara que tem que comer muito pouco carboidrato, muito pouco glicogênio, para ter uma resposta melhor no meu físico. E eu preciso fazer muitos dias de low carb. Então, assim, parece muito pouco, mas ainda assim, isso aqui ainda para mim não é low carb. Low carb eu vou precisar tirar um pouco mais. Mas de carboidrato, atualmente, o que eu tenho é essas 20 gramas de tapioca e essa banana. E pós-treino, que é meu almoço. Estou fazendo só 4, 5 refeições por dia, depende do dia. E aí, pós-almoço, pós-treino, no almoço pós-treino, tem aí na faixa de 100, 120 gramas de arroz, ou 180, 220 de batata cozida ou assada. E aí, pessoal, meu sal já dá contato quando eu estou fazendo ingestão de água muito alta. Eu preciso ter um consumo de sal um pouco maior por conta dos eletrólitos que a gente vai perdendo no decorrer do dia. Eu já estou bem desidratado. Aí eu vou jogar 2 graminhas de sal aqui nessa refeição. Já para trabalhar a osmolaridade. Osmolaridade. Acho que é assim que fala. E aí eu tenho que distribuir essas 12 gramas de sal durante o dia, dentro das refeições, em sua maior parte, pelo menos. É uma panqueca, pessoal, que fica muito bom. É a minha melhor refeição do dia, porque tem a panqueca, tem o mamão. Então, assim, a refeição bem completinha. Eu posso tomar um cappuccinozinho, sabe aqueles mais da de máquina mesmo que eu tenho aqui. É bem pouco. O corpo está respondendo muito bem. A gente vai conversar sobre isso ainda. Agora só não vai esperar. Quando tampa ali, ela fica pronta rapidinho. Depois de 3 minutinhos já está pronta. O clima aqui está gostosinho, chuvoso, muito bom. E aí, pessoal, uma coisa que facilita muito o meu dia é deixar as coisas já prontas, né? Por exemplo, eu já lavo, já coloco aqui minhas frutas, já todas separadinhas, uvas verdes e roxas, o abacaxi já cortadinho e o mamão já cortadinho para poder facilitar o meu dia. E aí vou misturar um pouco aqui de mamão com abacaxi, porque o abacaxi é muito bom para melhorar a absorção dos macronutrientes da refeição, deixar um pouco mais leve, né, se for uma refeição muito pesada, apesar de que não precisa, mas eu gosto e não tem muita caloria. E tem o queijo cottage, que eu uso também na refeição com as frutas. E fica muito gostoso. Pessoal, é uma coisa que eu descobri, assim, acertei, eu acho que ninguém faz. Mas eu posso colocar 150 gramas de fruta. Aí eu coloco aqui umas 80, 100 gramas de mamão. E aí, ó, facilidade. Uma saladinha de fruta de manhã é excelente. 50 gramas de queijo cottage, pessoal. Eu sei que muita gente não gosta, mas isso aqui, eu acho que quando a gente faz essas restrições calóricas, o paladar fica muito aguçado. E a gente começa a observar que coisas que a gente acaba não gostando muito por conta da oferta, de industrializados e tudo mais, que acabam mudando nosso paladar, quando a gente faz a retirada deles, nosso paladar fica muito fino. E aí esses alimentos são mais saudáveis, passa a ter um sabor muito bom. Inclusive isso aqui, que a maioria das pessoas não gosta. E eu estou passando a gostar muito, principalmente aqui nas frutas. Fica muito bom isso aqui, pessoal, olha. E dá uma saciedade muito grande. E o queijo cottage, ele é 1% só de gordura. Ele quase não tem calorias. Então assim, nessas semanas de agora, eu não preciso fazer retirada de alguns produtos, sabe? Só na última semana que fica bem limpa a alimentação, já para trazer aquele dry, né? Pessoal, refeição montada, panquequinha, passei um pouco de geleia diet, uma colherzinha só para dar aquele saborzinho.
E aqui eu tô com 150 gramas de fruta, com 50 gramas de queijo cottage e um chá light. Isso aqui é muito bom, cara. E aí, essa é a minha primeira refeição do dia, que é o desde jejum, né? Eu tô tomando aí 7 litros de água, 12 gramas de sal por dia, faltam 3 semanas pro campeonato. Vai ser chama Fit World, em Uberaba. Eu nem sei se era pra estar falando isso aqui. Eu não tô com treinador, tô me preparando sozinho, por conta de alguns motivos que eu vou estar falando aqui pra vocês. Eu tô basicamente comendo 4 ou 5 refeições por dia, no café da manhã, que é esse aqui. Meu almoço é na faixa de 200, 250 gramas de carne ou frango, com 100 a 120 gramas de arroz e um pouco de fibra. Aí eu escolho brócolis, abobrinha, e aí à tarde só whey e uma maçã média, com 15 gramas de pasta de amendoim. E à noite, meu jantar é 200, 250 gramas de tilápia, ou pode ser o frango também, mas em conta, né, pessoal? E aí eu coloco mais 100, 150 gramas de fibras, que aí eu escolho a abobrinha ou o brócolis também. Se der fome, eu estou fazendo essa última refeição na faixa de 9 horas, para eu ter uma boa noite de sono e acordar sem glicogênio, né, intramuscular. Acordar mais flat, mais murcho, assim como eu acordei hoje, bem sequinho. E aí, se eu sentir fome, eu como umas 30 gramas de abacate com 30 gramas de whey, que é como se fosse um docinho ali. Atualmente, para eu competir na Classic Physique, eu tenho que bater no máximo 91,600 pela minha altura, que é até um 78. E aí eu já estou com 87 quilos em jejum. No decorrer do dia sobe um pouco, fico batendo 89, 89,5, ontem bateu 90, e aí hoje já estou com 87 em jejum. Então assim, o peso eu fico variando, acho que por conta da água também. Enfim, pessoal, por que eu voltei para a Classic Physique? Por questão de saúde. Eu competi naquele campeonato lá em Belo Horizonte, DH Challenge, e aí eu subi com mais ou menos no palco uns 94,5 kg, 95. E aí a ideia de competir na bodybuilder era ganhar uma massa, né? Eu fiz um off para ganhar uma massa e condicionar essa massa que eu ganhei. Então não compensaria eu baixar o peso para competir na Classic, porque eu ia perder todo o trabalho que eu fiz no book. Então eu competi na bodybuilder e condicionei a massa que eu ganhei. E deu muito bom, porque agora eu estou pesando 87 kg em jejum, faltando 3 semanas, já bati o peso, já tem tempo, já tem umas 4 semanas mais ou menos que eu bati o peso, e meu corpo está mais seco e bem maior, meu músculo virou uma esponja, então assim, eu não estou perdendo volume, eu não pareço flat, eu não pareço murcho, mesmo fazendo consumo de pouco carboidrato. E mesmo assim, a partir de segunda-feira, hoje é sábado, eu vou fazer treino de perna. Eu vou fazer 5 dias de low carb, então assim, eu vou ter carboidrato só pós-treino, na faixa de 100 gramas de arroz, restando o dia todo sem carbo. 5 dias e fazer 2 refeeds controlados, no sábado e domingo. O que é refeed controlado? É uma refeição com um pouco mais de carboidrato, né? Um arroz, uma batata, talvez um macarrãozinho, nada de refeição como lanche, pizza, essas coisas não. É refeição controlada. E aí eu vou ver a resposta do meu físico quando puxar esse glicogênio e ver o dry que acontece, se puxa a pele ou não, né? Se eu aumento de tamanho ou não, se dá uma resposta da vascularização, se melhora o treino, tem uma observação no geral. Como tem muito tempo que eu faço isso, sou muito controlado. Então assim, eu consigo controlar tudo que eu faço, observar tudo que eu faço. Tanto é que todas as preparações que eu mesmo preparei foram as preparações que eu ganhei, né? Então assim, eu acho que eu me cobro mais quando eu faço sozinho, e como eu entendo o meu corpo e vou vendo a resposta todos os dias, eu acho que consigo ter um acompanhamento melhor assim do meu físico, a não ser quando eu conseguir alguma coisa com fisiculturismo como atleta mesmo, e lá na frente ter um acompanhamento de um treinador experiente presencialmente, no meu caso, né? Aí talvez eu consiga chegar no Prime mesmo, ali Pro, mas eu acho que não estou muito longe não. Essa preparação, consegui fibrar o glúteo bem, tá puxando bastante, eu acho que assim, vai ser, já é o meu melhor físico, né? E vai ser o melhor de todos. E aí eu estou bem confiante com relação ao overall. Tem a categoria da Classic Physique. Pessoal, joguei um pouquinho de canela nisso aqui e ficou muito bom. E aí pessoal, dou uma jantada aqui na refeição, senão fica muito longo o vídeo, porque eu vou mostrar o treino meu de pernas, vou mostrar meu físico pós-treino, que vai estar bem mais cheio, a pele mais fina, mais vascularizada, e vocês vão ver o meu físico, assim, uns 89% para chegar no campeonato, né? E aí pessoal, quando eu falo sobre saúde, é porque é o seguinte, minha ideia era ganhar o cartão Pro na Body, né? Porque eu sempre tive dificuldade, sempre não, depois que eu bati um certo peso, eu sempre tive dificuldade de poder abaixar. Se eu voltar com o meu normal aqui, eu bato 108 quilos, assim, tranquilo. Com físico bom, sem comer muita coisa. Só ingerir mais carboidrato, mas
treinar normal, mais pesado um pouquinho, meu físico já fica grande. E aí, para eu conseguir avançar mais na bodybuilder, quando a gente foi fazer o planejamento lá com o treinador Montanha, cara, tinha que utilizar muito recurso ergogênico, onde eu não achava que precisaria de tanto. E de fato, bodybuilder, a Open, é um esporte, é uma categoria muito puxada para a questão de saúde. Então, o pessoal, eles arriscam mesmo assim, e é uma coisa que eu não quero, sabe? E aí eu falei, não, se for para fazer isso aqui tudo, eu sempre fui o cara que sempre utilizou muito pouco de recurso ergogênico. Eu não gosto de utilizar muito. E na última preparação a gente teve a observação que maiores quantidades, mesmo que sejam poucas, por maiores quantidades, maior frequência de aplicação, segurava meu peso mais. E hoje eu estou usando muito pouco. Eu vou falar o ciclo aqui que eu estou utilizando. Eu estou usando enantato de testosterona, 2 ml por semana. No campeonato estou usando 3 por semana. Estou usando Primobolan, 0,5 3 vezes na semana. Na última preparação estou usando 3 vezes por semana na faixa de 1 ml. Estou usando Trembolona, 0,5 também, 3 vezes por semana. E Masteron, 0,5 3 vezes por semana. O pessoal fala, mas isso aí não dá nada, que não dá resposta. Cara, pra mim deu, sabe? Meu corpo ele é muito responsivo quando se trata de recurso ergogênico. Tem uma sensibilidade muito boa. E na preparação do T3, T4, estando, não cheguei nesse condicionamento que eu estou hoje. Então, assim, uma soma de diversos fatores. Foi mal aí, pessoal. A câmera cortou o vídeo lá, não sei porquê. Mas, enfim, meu corpo ele é muito responsivo, muito sensível aos recursos ergogênicos. Eu sempre tive uma resposta muito boa, com muito pouco, né? Por mais que não tenha aquela genética de construção muscular absurda e tudo mais, mas eu tenho um físico muito alinhado. E agora posando melhor, fazendo os ajustes que precisavam ser feitos, de acordo com o que os jurados pediam, e eu consegui fazer todos esses ajustes, sabe? E eu acho que o mais importante é toda a rotina, né? O resultado ele não vem das drogas, assim como o Paulo já falou. Você não consegue comprar o físico, você não compra o físico, né? Você tem que ter toda a disciplina, toda um esquema, toda uma organização de tudo que você precisa fazer para poder conseguir ter um físico bom. Que na verdade, no final das contas, o físico é uma consequência do ajuste da sua vida, né? Quando você tem a cabeça boa, você trabalha bem, com coisas que você se satisfaz, que você tem uma rotina saudável, faz exercício cardiovascular, que você treina bem, tem uma alimentação calculada. Então tudo isso aí em conjunto, o seu físico vai ser uma consequência da sua rotina. E quando, principalmente, uma coisa que hoje eu percebo que tem que ser prioridade é a melhora da qualidade do sono. Sem isso aí, muito difícil ter um físico bom. Questão de qualidade de pele, qualidade de raciocínio, para tudo. Até para o relacionamento, seu trabalho, para tudo. Então, assim, além do meu corpo ser muito responsivo a pouca utilização de recurso ergogênico, já tem muito tempo que eu faço isso, né? Então, quanto mais eu compito, mais meu corpo melhora em questão de maturidade muscular. Então, como eu venho fazendo todo o processo todos esses anos, eu venho melhorando cada vez mais. E 2, eu entendo como meu corpo funciona, que eu faço isso há muito tempo. Eu já havia respostas sobre diversos tipos de protocolo, o que melhora, o que piora, o que eu posso, o que eu não posso, e isso é muito individual, né? Então, assim, eu sabendo dessas coisas, eu consigo me preparar melhor, sabe? Porque eu sei exatamente o que funciona. E eu nunca cheguei na fase que eu cheguei hoje. E eu cheguei, assim, faltam 4 semanas para o campeonato, eu cheguei no condicionamento que eu nunca cheguei antes. Então eu estou passando por uma fase agora de preparação que eu nunca passei antes. Então, assim, onde eu só preciso fazer um trabalho de refinamento, de detalhamento, não preciso mais fazer toda aquela loucura de hiperidratação, carboidrato pesado, tentativa de tentar secar a bomba de sódio, tudo mais, toda aquela loucura. E dessa vez eu não vou precisar fazer tudo isso. Então, assim, eu estou muito tranquilo com relação ao campeonato. Estou muito tranquilo mesmo. E aí eu vou explicar para vocês essa questão. Como eu adiantei o meu físico, eu cheguei já no condicionamento que eu precisava 4 semanas antes do campeonato, ainda faltam 3 semanas, eu bolei toda uma estratégia para eu chegar na última semana do GPQ Week, que é a última semana de finalização, já seco. E o pessoal chega murcho, retido, fraco, passou diversos dias com fome, e aí faz uma semana com aquela tentativa de secar, crescer, definir, vascularizar. Não vou precisar fazer essa loucura mais, porque eu cheguei no funcionamento antes. E hoje, agora, eu entendo como que os atletas fazem isso, os profissionais, né? Porque como eles têm os recursos e tudo mais, eles vivem para isso. Provavelmente é dessa forma que eles fazem. Chega no dry assim, já semanas antes, e vai só detalhando até o final. Aí não precisa fazer toda essa loucura, a não ser quando não bate o peso, ou fica muito no limite do peso. Eu bati o peso 4 semanas antes. Então, assim, uma coisa que eu percebi no meu físico também que é muito importante é o peso.
eu não fico bem com mais de 89 quilos. Não fico bem. E aí, você tá com 89 quilos esse ano, 89 quilos no outro ano, depois, seu físico vai ficando maior, mais condicionado cada vez mais, mesmo com o mesmo peso. Porque o seu físico está em constante evolução e o músculo, você não perde ele. Porque está num ambiente, de acordo com os recursos ergogênicos, que é uma das melhores funções que ele faz, é manter sua massa muscular em pré-contas. Porque se você fizer isso sem a utilização de recursos ergogênicos, você perde muita massa muscular. E aí, eu tomei todas essas respostas. E aí eu estou fazendo a hidratação. 7 litros semana passada, 7 litros essa semana, a diurese está muito aumentada, por isso que eu já sei que é um pouco mais, estou um pouco mais murcho, um pouco menos de força, porque você perde muito minerais. Na semana que vem eu vou para 8 litros, e na última semana, que vai ser a semana de Peak Week, eu vou tomar 9 litros apenas. Eu já cheguei a tomar 12, 14, 16 litros de água para poder tirar a retenção. Então assim, eu não vou precisar fazer essa loucura toda, essa super hidratação, tá? Chega depois fazer um corte brusco e desidratar. Eu já vou chegar na Peak Week seco. E aí, provavelmente eu devo tomar uns 9 litros de água até a quarta-feira, na semana já do campeonato. O campeonato vai ser sábado, pesagem sexta. E aí eu vou reduzir a água, mas não vou precisar parar de tomar água também, porque eu já vou estar muito seco, muito seco. Espero que sim, eu acho que vai dar tudo certo dessa vez. Eu acho que eu vou acertar o time da forma que eu precisaria acertar. E aí, da quinta-feira em diante eu vou reduzindo, mas não vou cortar, vou tomar água nas refeições e tudo mais, para estar puxando essa água junto com o glicogênio e os micronutrientes que eu preciso ali para estar enchendo o físico, né? E aí, a partir de segunda-feira agora, eu faço 5 dias de low carb, que vai ser só o carbo só pós-treino, para repor o glicogênio em cima daquele músculo trabalhado. E nas últimas semanas, provavelmente eu vou fazer Aí provavelmente na última semana eu devo fazer aquela técnica de treinamento de empurrar, puxar e leg. E na última semana, full body. Só para enfatizar os músculos, eu preciso enfatizar mais. E aí, estou consumindo 12 gramas de sal por dia, vou manter isso aí até o final, porque o sal é muito importante nessa fase agora que está hidratando bem. E aí eu vou fazer essas manipulações aí. E aí eu vou fazer o refeed, sábado e domingo, refeed controlado, tem uma maior quantidade de carboidrato, não de refeição livre, nada disso, só para ver a resposta do meu físico, para eu saber exatamente como ele vai responder quando eu fizer um carb up lá próximo do campeonato. E eu já vou começar a encher na quinta-feira, antes da pesagem, vou estar com o peso batido já, muito abaixo do que seria de acordo com a Classic, a minha altura. Então assim, eu estou preocupado, porque como eu estou muito tempo fazendo isso aqui, eu vou ter uma resposta muito boa, vai segurar bem o glicogênio, que é uma coisa que eu percebi no meu físico, que segura muito o glicogênio por muitos dias e não retém fácil. Então todo aquele problema que eu tinha com retenção e tudo mais, provavelmente é porque estava enchendo muito, e na última preparação eu enchi muito. Eu fiz 8 refeições no dia com 400 gramas de arroz, 200 gramas de tilápia, 60 gramas de uva passa no dia, e no outro dia de novo, foram 2 dias dessa forma. Então assim, era muita comida, eu acho que eu enchi demais e acabou sobrando. E aí eu vou enchendo e vou observando. Eu acho que não tem uma observação muito boa quanto a isso. E aí, essa estratégia que eu vou utilizar de finalização. Vocês vão perceber que não é uma finalização comum. E sim, talvez, um tipo de finalização que vocês nem achem aqui no YouTube. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, de toda essa rotina e tudo mais, eu vou mostrar para vocês como que eu vou ficar, porque eu procurei e não acha nada. Acho que os caras não entregam o material, sabe? E assim, isso vai ser bom, porque é uma coisa que eu posso aplicar nos meus alunos de consultoria, tanto os atletas quanto os meus alunos de consultoria que querem saúde e tudo mais, talvez aí para ir para uma praia, alguma coisa assim do tipo. Eu posso utilizar a técnica também, não de forma muito agressiva assim, mas de uma forma mais leve para chegar no posicionamento que a pessoa quer. E assim eu estou muito confiante. Aí eu vou mostrar meu treino de perna hoje para vocês, é um treino bem direcionado. Eu faço 20 minutos de escada todos os dias, estou fazendo 40 minutos de bicicleta em jejum, aí 20 minutos de escada pós-treino, e aí eu almoço e vou fazer a atualização pós-escada, para você ver como eu fiz comigo pós-treinamento, 2 gramas de sal no pré-treino, para puxar um pouco mais de água, traz aquele aspecto mais complicado. É isso. Discard! Discard! Discard!
Escort!